Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um hábito comum, mas que ele é prejudicial e pouca gente sabe, que é o hábito de falar eu tenho que. Você diz muito eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais livros, tenho que ir mais na academia, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que ser mais organizado. Essa expressão, ela tem um valor embutido que nos faz perder poder. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Então, qual é essa ideia que nos faz perder poder? É a ideia de existência de uma regra. Toda vez que você precisa seguir uma regra, isso quer dizer que você tem pouca escolha. Porque a regra diz o que é certo e o que é errado, e não a sua escolha. Ao contrário disso, qual é o outro lado? É quando você não se orienta por regras, e sim por princípios. Quando você se orienta por princípios, o poder está com você. Agora, quando você se orienta por regras, o poder está na regra. Por que o poder está com você quando você se orienta por princípios? Olha só. Por exemplo, vamos colocar o caso de malhar. Né? A pessoa fala muito, eu tenho que malhar. Se ela não malhar, ela então vai se sentir mal por causa da regra. É certo malhar e errado não malhar. Então, ela vai ficar sempre. Quando ela diz eu tenho que, isso além de quer dizer que ela não fez, isso quer dizer que ela tinha que ter feito. Ou seja, ela tinha que ter cumprido uma regra. Agora, vamos olhar para o lado de quem se orienta por princípios. Qual é o princípio aqui? Aliás, o que é um princípio? Um princípio, ele é a descrição de como o sistema funciona. Ou seja, por princípio, se eu malhar, eu vou ficar forte. Então, o princípio é, quem malha alcança o resultado físico que deseja. Quando você tem em mente o princípio, então você tem a escolha. Onde que está a escolha? A escolha está em você saber o princípio, ou seja, ter consciência daquilo que está se passando na sua vida. Você tem a consciência e você então tem a escolha, malho ou não malho. Quando você escolhe não malhar, você tem a consciência daquilo que vai acontecer com você se você não malhar. Essa consciência daquilo que vai acontecer te faz ter responsabilidade sobre a sua escolha. E como foi você que escolheu, isso quer dizer que existia outra coisa que você queria alcançar, que você substituiu pela malhação. Você valorizou aquela outra coisa na hora da sua escolha. Então essa outra coisa que você fez ao invés de malhar, ela por si só tem valor maior do que o da malhação, senão você escolheria o outro, né? Senão você escolheria a malhação. Ter consciência disso não te permite arrepender-se da sua escolha. Por quê? Porque você obteve um tempo de escolha em uma outra atividade que não a malhação. E isso para você foi a sua escolha. Ou seja, quando você pensa em escolha, não cabe o arrependimento. E a todo momento você tem escolhas. E quando você vive por princípios, você nunca diz eu tenho que. Você diz assim, ó, quando eu achar conveniente, eu vou fazer. Até agora eu não achei conveniente fazer. Sempre eu escolho, eu escolho. Responsabilidade. É você assumir a responsabilidade por todos os seus atos e não ter que cumprir uma regra. É completamente diferente a vida. Então, escrevi isso daqui para ficar mais claro e mais fixo na cabeça de quem está assistindo esse vídeo, essa teoria maravilhosa. Veja bem, eu tenho que é uma regra que indica certo ou errado. Se eu não cumpro a regra, o que acontece? Arrependimento, que é um dos principais sentimentos ruins que existem. Você quer uma pessoa
não fazer nada, você quer tirar toda a ação dela, é você colocar ela arrependida e com culpa, né? O arrependimento e a culpa andam juntos. Então, esse sentimento aqui, ó, é péssimo. Ele tira sua energia total. É como se você tivesse amarrado na regra. E só fica feliz quando você satisfaz a regra. Agora, pensa só qual é a liberdade desse lado daqui, ó. Eu escolho, começa daí, ó, a liberdade. E eu sei o princípio, eu tenho consciência do que resulta as minhas escolhas. Todas as minhas escolhas têm uma consequência. E eu sei quais são, porque eu conheço os princípios. E aí, eu sei a causa que vai me gerar o efeito que eu desejo ou não. E aí eu escolho. E com a escolha vem o que? A autorresponsabilidade. E essa responsabilidade aqui, ó, ela não me permite ter o arrependimento, porque fui eu que escolhi. Eu escolhi. Então, esse princípio aqui, ele é um princípio que faz você, se você estiver arrependido por alguma coisa, você pode pensar assim, ó, se eu escolher alguma coisa que me trouxe uma consequência negativa, essa consequência negativa é fruto da minha escolha. Eu estou experimentando a consequência negativa. Eu não preciso me arrepender, porque o meu pagamento já é a experiência da consequência negativa. Eu não preciso pagar duas vezes, eu não preciso sofrer conscientemente. Arrepender-se é sofrer, escolher sofrer. E eu não quero isso para ninguém. Então, percebam, a sua escolha é o seu guia. A sua consciência é o seu guia e não as regras. Isso faz, quando você pensa assim, você não se arrepende mais. Por quê? Aquilo que você escolheu, se foi ruim para você, você já vai colher os frutos do negativo. Você já vai experienciar aquela coisa negativa. Você não precisa se arrepender. Você já está pagando por experimentar a consequência negativa da sua escolha. Então, vivamos um mundo de autorresponsabilidade, em que você tem sempre o poder, em que você tem sempre escolha. Você tem sempre escolha. Existe um livro muito interessante chamado do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Nesse livro, ele conta a história que ele viveu num campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Nesse campo, ele percebeu que as pessoas entravam, às vezes eram pessoas mais velhas, às vezes eram mais novos, às vezes eram mais fortes, mas ele viu que nenhum desses fatores eram a principal causa da pessoa sobreviver no campo de concentração. A principal causa que ele elencou era a escolha que a pessoa fazia em sobreviver. Ou seja, ele via em cada um que tinha o propósito de sobreviver, ele via que eles morriam menos, eles tinham mais chances de viver. Não eram as condições físicas, não eram a idade, sim o propósito, a escolha que eles faziam. Essa escolha, veja bem, escolher sobreviver nesse cenário é um exercício de liberdade. E olha só qual é o cenário. O cenário era, eles não podiam comer o que queriam, eles não podiam trabalhar no que queriam, eles não podiam acordar na hora que queriam, eles não podiam sair, ou seja, todas as liberdades deles foram tolhidas, exceto a última das liberdades humanas, que é a escolha, o pensar, o pensamento. Então você sempre vai ter escolha, independente da sua situação, por mais limitante que você esteja, por mais limitante que esteja a sua situação, você sempre vai ter escolha. Então não abdique desse poder para não dê a uma regra o poder sobre você. Você sempre tem a escolha.
sempre vai poder ter a responsabilidade pela sua vida. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço, fique com Deus e até mais. E não se esqueçam de se inscrever no canal, hein?